Você consegue imaginar o desespero de um pai ouvindo o filho andar no escuro por 47 minutos? Apenas pelo telefone, ele ouvia cada passo, a respiração, o som do vento, cortando o microfone. A ligação nunca caiu, até que de repente, o filho solta apenas 2 palavras: merda. E depois disso, um silêncio absoluto. O telefone continuou conectado, mas Brandon Swanson desapareceu para sempre naquele exato instante. Este é o caso que assombra a polícia e a família Swanson há mais de uma década. Brandon tinha 19 anos. Era um estudante universitário em Minnesota, Estados Unidos. Na noite de 14 de maio de 2008, ele estava voltando para a casa dos pais depois de comemorar o fim do semestre com amigos. Em vez de pegar a estrada principal, ele decidiu cortar caminho por uma estrada secundária, escura e sem muita sinalização. Não demorou muito para o inevitável acontecer. O carro dele saiu da pista e ficou atolado em uma vala. Brandon não se feriu e o carro ainda funcionava, mas as rodas giravam em falso. Ele estava preso. Pouco depois da 1h30 da manhã, Brandon ligou para os pais. Ele disse que estava tudo bem, mas que precisava de uma carona. O problema é que ele não sabia exatamente onde estava. Ele disse ao pai que estava perto da cidade de Lynn e conseguia ver as luzes da cidade à distância. Com base nisso, os pais saíram para encontrá-lo. Eles foram para o local indicado, mas não havia sinal de Brandon nem do carro dele. Eles ligaram de volta. E foi aí que a história começou a ficar estranha. Eles buzinavam, piscavam os faróis. E Brandon, do outro lado da linha, dizia que não via nem ouvia nada. Frustrado, Brandon desligou e disse que ia caminhar em direção às luzes que via. Foi então que ele ligou para o pai novamente, e essa seria a última conversa deles. Durante 47 minutos, Brandon caminhou pela escuridão, descrevendo o que via para o pai. Ele falava sobre passar por cercas, caminhar por campos abertos e atravessar terrenos irregulares. Ele mencionou que estava ouvindo o som de água e que provavelmente teria que cruzar um riacho. Durante todo esse tempo, a voz de Brandon estava calma. Ele parecia confiante de que estava indo na direção certa. Do outro lado da linha, o pai apenas ouvia, impotente, tentando guiar o filho apenas pelo som da sua voz e das suas descrições. Ele tentava manter o filho calmo, acompanhando cada passo daquela jornada noturna. O que Brandon não sabia, e que a investigação descobriu depois, é que ele estava a mais de 30 quilômetros de distância de onde pensava estar. As luzes que ele via não eram da cidade de Lind, mas provavelmente de uma fazenda isolada ou de uma usina de etanol na cidade vizinha de Porter. Ele estava sem saber, caminhando cada vez mais para dentro de uma área rural e desabitada. Então, exatamente às 3 da manhã, após 47 minutos de conversa, a caminhada de Brandon foi interrompida abruptamente. Ele soltou um grito repentino. Merda. E depois, nada. Silêncio total. A ligação não caiu. O pai, desesperado, começou a gritar o nome do filho no telefone. Brandon. Brandon. Mas não ouvi resposta. Nenhum som de queda, nenhum barulho de luta, nenhum pedido de ajuda. Apenas um silêncio ensurdecedor que durou até a chamada finalmente cair. Minutos depois, na manhã seguinte, uma busca massiva começou. A polícia usou os dados da torre de celular para triangular a última localização conhecida de Brandon. O carro dele foi encontrado exatamente onde ele tinha descrito, preso na vala. Mas de Brandon não havia nenhum sinal. Cães farejadores seguiram rastro por quase 5 quilômetros, passando por várias estradas de terra e campos, até chegarem à beira do rio Yellow Medicine. Ali, o rastro simplesmente desapareceu. As buscas duraram semanas, meses e depois, anos. Helicópteros, equipes de mergulho, centenas de voluntários vasculharam cada centímetro daquela área. Eles procuraram em rios, pântanos e campos. Nada. Nenhuma peça de roupa, nenhuma pegada. Nem mesmo as chaves do carro ou o celular dele foram encontrados. É como se Brandon Swanson tivesse sido simplesmente apagado da face da terra. A teoria mais aceita pela polícia
é que ele tenha caído acidentalmente no rio e se afogado. A correnteza poderia ter levado o corpo para longe, tornando a recuperação impossível, mas a família nunca aceitou completamente essa explicação. Como ele poderia ter desaparecido tão completamente, sem deixar absolutamente nenhum vestígio para trás? E o que causou aquele grito final? Foi um animal selvagem? Um encontro inesperado com outra pessoa? Ou ele simplesmente tropeçou e caiu em um lugar de onde não conseguiu mais sair? O fato de que tudo aconteceu enquanto ele estava ao telefone com o pai torna este caso incrivelmente perturbador. Alguém estava ouvindo, em tempo real, o momento exato em que ele desapareceu. Aquelas duas últimas palavras, merda, ecoam até hoje como a única pista para um mistério que talvez nunca seja resolvido. O que você acha que aconteceu com Brandon Swanson naquela noite? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir ao Além do Registro e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que desafiam a nossa compreensão.